Durante 15 anos, minha sogra ia à minha casa toda quarta-feira quando eu estava no trabalho. Quando ela morreu, achei uma caixa no armário dela e descobri o motivo das visitas. O que estava naquela caixa destruiu meu casamento e explicou 15 anos de humilhação. A caixa estava no fundo do armário dela, coberta por um lençol cor de areia que alguém havia dobrado com cuidado, como se quisesse esconder sem esquecer. Não era grande, do tamanho de um sapato, talvez, de madeira escura, com uma fechadura dourada no centro, que brilhava mesmo no meio de toda aquela poeira e tristeza do apartamento que acabávamos de começar a esvaziar. Eu a segurei com as duas mãos e algo dentro de mim, algo que eu não saberia nomear naquele momento, me disse que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Não foi pressentimento, foi certeza. O tipo de certeza que aparece no corpo antes de chegar à mente, que aperta o estômago antes de formar qualquer pensamento claro. 15 anos. 15 anos de quartas-feiras. 15 anos de voltar do trabalho e encontrar minha casa diferente. Sempre diferente de um jeito que eu não conseguia descrever direito para ninguém. Porque não havia nada obviamente errado, nada claramente deslocado. Apenas uma sensação de que algo havia sido tocado, mexido, vasculhado por mãos que não eram minhas. Um travesseiro virado no sentido errado. Uma cadeira a alguns centímetros do lugar onde eu havia deixado. O cheiro dela no ar. Aquele perfume adocicado de baunilha e talco que eu aprendi a odiar antes mesmo de entender por quê. E eu cheirava aquele perfume no corredor antes mesmo de abrir a porta completamente, e o estômago se contraía num espasmo automático que havia se instalado tão fundo em mim que já não sabia mais como era chegar em casa e simplesmente entrar. Coloquei a caixa sobre a cama dela. A chave estava numa gaveta, dentro de um envelope sem nome, como se ela soubesse que alguém um dia chegaria até ali e quisesse que encontrasse. E quando abri aquela fechadura com um clique suave demais para o peso do que havia dentro, entendi tudo. Cada humilhação, cada lágrima engolida na quarta de manhã sob o chuveiro antes de ir trabalhar. Cada noite em que deitei ao lado do meu marido, me perguntando o que eu havia feito de errado para merecer ser tratada daquela forma. A resposta estava ali, dobrada em papel cor de creme, escrita à mão numa letra que eu reconhecia bem. Uma letra cursiva precisa, de professora aposentada que havia passado décadas corrigindo cadernos e sabia exatamente o quanto cada palavra pesava. 15 anos. E eu não sabia de nada. Meu nome é Ana. Tenho 38 anos, e esta é a história de como perdi meu casamento, minha ingenuidade e uma sogra, tudo ao mesmo tempo. É também a história de como me encontrei no fundo de uma caixa de madeira escura, num apartamento cheirando a naftalina e a segredos guardados por tempo demais. Mas antes de continuar, preciso te levar de volta ao começo, porque para entender o que estava naquela caixa, você precisa entender quem era Dona Lourdes. E para entender quem era Dona Lourdes, você precisa entender o que ela fez comigo durante todos esses anos. Não de uma vez só, não em grandes gestos dramáticos que eu pudesse mostrar para alguém e dizer: olha o que ela me fez. Ela trabalhava no detalhe, na sombra, com a precisão de quem havia praticado muito antes de mim e havia descoberto que o dano mais duradouro não é o que derruba, é o que dobra lentamente, milímetro a milímetro, até que a pessoa curvada já não se lembra de como era estar ereta. A primeira coisa que me vem quando penso nela é o sorriso. Não um sorriso quente, não o tipo que alcança os olhos. Era um sorriso de quem sabe alguma coisa que você não sabe. Um sorriso com camadas, como aquelas bonecas russas que você abre, e dentro há outra, e dentro há outra. E você nunca chega ao centro, porque o centro não existe para ser alcançado, existe apenas para te manter procurando. Ela me deu esse sorriso na primeira vez em que Roberto me levou para jantar na casa dela. Eu tinha um vestido azul marinho com botões brancos, tentando não parecer tão nervosa quanto estava. Tinha feito uma torta de limão para levar, porque minha mãe sempre disse que se vai à casa de alguém pela primeira vez, leva algo feito com as mãos. Ela recebeu a torta com os 2 braços estendidos, como se fosse um presente precioso. Disse que ficou linda. Disse que adorava a torta de limão. Depois, no jantar, quando eu já estava quase acreditando que seria tudo bem, que ela era diferente do que eu havia temido, ela pegou o garfo, cortou um pedacinho com delicadeza cirúrgica, colocou na boca, mastigou devagar e disse, ainda sorrindo: "Que pena que ficou tão doce, né, Roberto? Sua avó fazia uma versão mais equilibrada, com menos açúcar, muito melhor." Depois olhou para mim e disse: "Mas ficou boa assim também, querida. Não se preocupe, não se preocupe."
Essas 3 palavras seriam o leitmotiv dos 15 anos seguintes. Eu tinha 23 anos naquele jantar. Roberto tinha 28. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia pequena no sítio do meu pai. E Dona Lourdes chegou usando um vestido branco com detalhes em prata que brilhava mais do que o meu. A minha mãe me olhou num momento em que estávamos sozinhas antes da cerimônia e disse algo com os olhos que eu preferi não entender. Quando apontei o vestido para Roberto, ele deu uma risada e disse que minha mãe era assim mesmo, que ela não fazia por mal, que eu precisava entender que ela era de uma geração diferente, que ela precisava de um tempo para se acostumar. Entender, essa palavra. Eu a engoli com o buquê nas mãos e o sorriso no rosto, e achei que entendia. Não entendia nada. Mas antes de continuar, quero te fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora, vamos continuar. Nos mudamos para um apartamento a 4 quilômetros da casa de Dona Lourdes. Ela escolheu o bairro. Disse que era mais seguro, que tinha um mercado bom perto, que ficaria mais fácil para nos visitar. E visitar era o que ela fazia. Não aos fins de semana, como eu esperava. Não nas datas marcadas, nos aniversários, nos almoços combinados. Ela ia às quartas-feiras, enquanto eu estava no trabalho. Trabalhava numa agência de comunicação, saía às 8 da manhã e voltava perto das 7 da noite. E toda quarta, quando eu abria a porta do apartamento, o ar tinha outro cheiro. A cozinha estava reorganizada do jeito dela, os temperos em posições diferentes das que eu havia escolhido. Às vezes havia um pano de prato diferente pendurado no fogão, às vezes ela havia deixado alguma coisa, um pote de goiabada, uma empadinha embrulhada em papel alumínio, um bilhete em letra cursiva dizendo: "Estava com saudade de vocês, fiz uma visitinha. Beijos, Lourdes", com uma caligrafia bonita demais para o tamanho do que havia feito, como escrever uma ameaça em papel perfumado. Roberto achava bonito, achava que era carinho de mãe, que ela só queria estar perto, que eu deveria ser grata por ter uma sogra tão presente, como se presença sem convite fosse um dom. E eu tentava. Deus sabe que eu tentava encontrar gratidão naquele desconforto constante, naquela sensação permanente de que minha casa não era completamente minha, de que havia sempre uma terceira pessoa naquele apartamento, mesmo quando ela não estava lá. O perfume dela ficava no ar por horas, e eu abria as janelas ao chegar, e ficava ali, esperando que o vento levasse, observando o ar como se pudesse ver a baunilha e o talco saindo pela veneziana. Essa foi a primeira camada da armadilha, me fazer sentir que o problema era meu. A segunda camada eram os comentários. Dona Lourdes não gritava, não ameaçava, não batia portas. Ela operava no sussurro, no sorriso, na frase dita de passagem, enquanto fazia outra coisa: dobrar uma toalha, servir café, consultar o celular com aquela indiferença calculada. O comentário chegava antes que você pudesse se preparar para ele, e saía antes que você pudesse responder. E quando você tentava voltar ao assunto, parecia que você estava inventando, que estava sendo sensível demais, que estava fazendo de uma observação inocente um drama desnecessário. E assim, ao longo de meses, ela foi me treinando a engolir, a mastigar devagar cada palavra envenenada e deglutir com um sorriso. Numa tarde de domingo do nosso 2º ano de casamento, Roberto havia saído para buscar pão e estávamos sozinhas na cozinha enquanto eu fazia o café da tarde. Ela olhou para minha cintura e disse, com aquela voz de preocupação que sabia imitar com perfeição cirúrgica: "Ai, Ana, você não está cuidando da sua alimentação, né? A Isabela, ex-namorada do Roberto, a menina que ele namorou antes de você, lembra dela? Ela fazia academia toda manhã. Era muito disciplinada. Era daquelas mulheres que se cuidavam muito. Mas cada um tem seu jeito, né? Não se preocupe, não se preocupe." Outra vez, Isabela. Esse nome era uma faca que ela guardava bem afiada para os momentos certos. Isabela era professora de yoga. Isabela era filha de médico. Isabela cozinhava sem receita, como se houvesse nascido sabendo. Isabela sabia consertar tomada e havia inclusive reformado o banheiro do próprio apartamento com as próprias mãos. Isabela tinha um apartamento próprio antes dos 30 anos. Isabela nunca discutia com a mãe do Roberto, e o Roberto ria muito com ela. Era um tipo diferente de riso, mais solto, menos cuidadoso. Isabela, Isabela, Isabela.
como se o Roberto houvesse deixado um troféu para se casar comigo, e a tarefa de Dona Lourdes fosse me lembrar disso regularmente, para que eu nunca me esquecesse do meu lugar. E o lugar que ela reservou para mim era sempre um degrau abaixo. Em todo almoço de domingo, em toda reunião de família, em toda festa de aniversário de sobrinho que eu passava 3 horas preparando um presente certo e chegando arrumada no horário combinado, ela encontrava uma forma de me colocar um degrau abaixo sem que ninguém ao redor pudesse apontar exatamente o que havia acontecido. Às vezes era sutil, como não me perguntar minha opinião sobre um assunto que envolvia a família inteira, passando os olhos por mim como se eu fosse uma planta que havia sido bem regada essa semana, saudável, funcional, mas não necessariamente parte da conversa. Às vezes era menos sutil, como quando convidou todos os familiares para um almoço na sua casa e pediu para cada pessoa trazer um prato. Para a cunhada mais nova, pediu o arroz. Para a outra cunhada, pediu a farofa. Para o irmão do Roberto, pediu a cerveja. Para mim, especificamente, pediu que eu levasse o refrigerante. Não a comida. O refrigerante, como se soubesse que eu não estava à altura da mesa e quisesse me poupar da humilhação de tentar. Quando contei isso para Roberto, ele disse que eu estava interpretando errado, que ela provavelmente só estava tentando me ajudar, me dar uma tarefa fácil para que eu não me estressasse, que eu precisava parar de ver maldade onde não havia, parar de ver. Como se eu pudesse escolher não enxergar o que estava bem diante de mim. Houve um almoço de família no 5º ano de casamento que ficou gravado em mim como a impressão de uma chave numa parede de gesso, impossível de apagar sem arranhar tudo ao redor. A família inteira estava reunida para o aniversário de 80 anos do tio Armando, padrinho do Roberto, um homem alto e de voz grossa que adorava contar as mesmas histórias da vida militar, com o mesmo entusiasmo de quem conta pela primeira vez. A mesa estava posta com toalha branca, os pratos bonitos que Dona Lourdes reservava para as ocasiões especiais, velas acesas no centro, mesmo sendo de tarde. Eu havia levado um pavê de chocolate que havia passado o dia anterior, preparando, camada por camada, com cuidado de quem quer impressionar. Quando coloquei o pavê na mesa, Dona Lourdes olhou para ele, olhou para mim e disse para a mesa inteira, com a voz carinhosa de sempre: "Nossa, Ana, que trabalheira que você deve ter dado para si." Mas sabia que não precisava, né, querida? A Vera, minha vizinha, trazia sobremesa toda vez que vinha aqui e nunca ninguém comeu, porque depois de almoço pesado, ninguém quer doce. Mas que bonitinho assim mesmo. E voltou a falar com o tio Armando sobre outra coisa. Ninguém disse nada. O Roberto me olhou com aquele olhar de depois eu falo com ela que nunca resultava em nada. E eu sorri. Sorri e servi o pavê que todo mundo comeu, inclusive a Dona Lourdes, que pegou uma segunda fatia quando achou que eu não estava olhando. Esse foi o padrão, o sorriso, o comentário, o silêncio de Roberto, o meu sorriso em resposta. E assim por diante, semana após semana, mês após mês, até que o sorriso se tornou um reflexo tão automático que aparecia antes de qualquer decisão consciente, como piscar, como respirar, como apertar os dentes à noite sem perceber. O dentista foi o primeiro a perceber. Numa consulta de rotina do nosso 10º ano, ele olhou para minha boca, fez um som baixo de preocupação e disse que eu havia desenvolvido desgaste significativo nos molares por bruxismo, que eu apertava os dentes com uma força consistente que sugeria tensão crônica, que eu precisava de uma placa de contenção para dormir e, se possível, de identificar a fonte do estresse. 3 meses de fisioterapia para a mandíbula e uma conta considerável que, numa reunião de família naquele mesmo período, Dona Lourdes comentou que devia ser porque eu comia tortas doces demais, e riu. E eu também ri, porque o sorriso aparecia antes de qualquer decisão consciente. Havia também a questão dos filhos. Durante os primeiros 5 anos de casamento, suportei as perguntas com educação treinada. Quando vocês vão dar um netinho? Roberto, você não está ficando jovem? Os filhos da Cláudia crescem tão rápido. É uma pena vocês estarem perdendo essa fase. Mas no 13º ano, no almoço de Natal, com toda a família reunida, ela olhou para as crianças dos cunhados correndo pela sala e suspirou com aquela melodia de tristeza ensaiada e disse: "Vocês nunca vão me dar um netinho, né, Roberto? Você não se cansa de esperar, meu filho?" E olhou para mim com aquela pena fabricada, que era, na verdade, uma acusação vestida em seda. O silêncio que se seguiu tinha textura.
Eu podia sentir o peso dele sobre os ombros como um casaco molhado. Roberto olhou para o prato. Ninguém disse nada. E eu sorri. Sorri e servi mais pernil e musei o vinho e passei as próximas 2 horas sorrindo e servindo e conversando sobre o que era esperado que eu conversasse. E quando todos foram embora e Roberto adormeceu no sofá com o copo ainda na mão, fui para o banheiro, abri a torneira fria até o máximo, coloquei as mãos debaixo d'água e fiquei ali, apenas olhando para o escoamento, por quanto tempo não sei. A água estava fria o suficiente para doer um pouco, e pela primeira vez em muito tempo escolhi sentir a dor, em vez de sorrir para ela. Foi naquela noite que percebi que estava desaparecendo, não de repente, não numa queda dramática, mas aos poucos, como uma fotografia que fica ao sol por tempo demais e vai perdendo as cores, primeiro as mais vibrantes, depois as médias, até sobrar só o esqueleto esbranquiçado de uma imagem que um dia foi nítida. Eu havia sido uma pessoa de opiniões fortes. Havia debatido política na faculdade, havia pintado as paredes do meu primeiro apartamento de amarelo sem pedir opinião de ninguém. Havia viajado sozinha para a Argentina aos 21 anos com uma mochila e $300 e havia voltado com histórias que contei por anos em qualquer ocasião que me dessem espaço. Essa mulher existia em algum lugar dentro de mim. Eu sabia. Sentia sua presença às vezes, como um rádio mal sintonizado que capta a melodia certa por um segundo antes de perder o sinal. Naquela noite, com as mãos debaixo da água fria, decidi sintonizar de novo. Não foi uma decisão grandiosa. Não foi o tipo de resolução que se anuncia para alguém com música de fundo e olhar determinado para o horizonte. Foi quieta, interna, quase física, como quando você para de forçar um músculo que estava contraído há tanto tempo que havia esquecido que estava contraído. Um relaxamento seguido de uma clareza fria. Eu não sabia ainda o que faria. Sabia apenas que alguma coisa havia mudado naquela noite e que dessa vez não voltaria atrás. Comecei a observar. Não do jeito ansioso de antes, não com a hipervigilância de quem espera o próximo golpe e fica tão concentrado em se proteger que não vê mais nada ao redor. De um jeito diferente, mais frio, mais estratégico, como se eu houvesse trocado os óculos de uma pessoa machucada pelos óculos de uma investigadora. Observar Dona Lourdes como se ela fosse um problema a resolver, não uma ferida a esconder debaixo de um curativo que eu trocava toda semana sem nunca deixar cicatrizar. Comecei a mapear as visitas. A forma como ela reorganizava a cozinha seguia um padrão. Os temperos de um jeito específico, as gavetas abertas e fechadas de maneira específica, e havia sempre um canto da cozinha que ela deixava intocado, o armário debaixo da pia onde eu guardava os produtos de limpeza. Ela nunca mexia naquele armário. Por quê? O que havia nos outros espaços que não havia ali? Comecei a notar que ela visitava sistematicamente o escritório, o quarto de hóspedes, a área perto da mesa de jantar onde eu costumava deixar as correspondências antes de abri-las. Sempre aquelas áreas, sempre com aquela precisão de quem sabe o que procura. Por que a quarta? O que havia de especial naquele dia específico da semana? A correspondência chegava principalmente nas terças e nas quartas. E Roberto sempre saía de casa às 8 e não voltava antes das 6. Ela tinha uma janela de 8 horas toda semana para entrar, fazer o que precisava fazer e sair antes que qualquer um de nós chegasse. O que ela precisava fazer? Essa pergunta mudou de temperatura dentro de mim. Passou de uma irritação difusa para algo mais frio, mais afiado, mais específico. Comprei um caderninho pequeno que cabia no fundo da bolsa e comecei a anotar tudo. Os dias das visitas. O que estava diferente quando eu voltava? As vezes em que havia algo faltando, uma conta que parecia não ter chegado, uma correspondência que eu esperava e não aparecia. Guardei os envelopes das contas com os recibos e, ao comparar, percebi que havia lacunas. Meses em que chegavam 3 envelopes na terça e só 2 apareciam na pilha que eu folheava na quarta à noite. Onde iam os outros? Conversei com Cláudia, minha cunhada, esposa do irmão mais novo do Roberto, numa tarde de fevereiro em que ela me ligou dizendo que precisava me encontrar. Cláudia e eu nunca havíamos sido próximas, porque Dona Lourdes tinha um talento particular para manter as noras separadas umas das outras, sempre com um comentário de passagem, sempre com uma informação envenenada dada no momento certo, do tipo que você não esquece porque não sabe ao certo se foi dita com intenção. Mas Cláudia me ligou e disse que havia recebido uma ligação de um advogado que procurava um endereço, não o dela, mas havia ligado para o número da família por engano.
um endereço relacionado ao Roberto. Nos encontramos num café perto do meu trabalho. Ela pediu um chá que não bebeu. Disse que não sabia mais do que isso, que havia desligado sem dar nenhuma informação, que havia ficado com aquilo na cabeça e decidido me contar porque achava que eu tinha o direito de saber. Me olhou com aquele olhar de quem entrega uma coisa pesada e sabe que está entregando, e disse que havia algo errado e que eu precisava descobrir o que era. Paguei o café dela. Fui para o banheiro. Olhei para o espelho por 30 segundos. Reconheci nos meus próprios olhos o mesmo olhar que havia visto naquela noite com as mãos debaixo da torneira. E voltei para o trabalho. Naquela noite, enquanto Roberto dormia, abri o notebook que ficava sobre a mesa da sala e acessei a conta bancária conjunta. Roberto nunca havia mudado a senha em 15 anos. Uma daquelas negligências que parecem insignificantes até que deixam de ser. E foi ali, no histórico de transações que rolei para baixo, com crescente sensação de gelo se formando no peito, que encontrei uma transferência mensal para um nome que eu não reconhecia, todo mês, sem falta, no mesmo valor. 12 anos de histórico. Fiz o cálculo no papel porque não queria acreditar no que a calculadora mostrava. Quase R$ 173 mil saindo da nossa conta, todos os meses, para uma pessoa que eu não sabia que existia. Fechei o notebook com cuidado. Fui para a janela. A rua estava vazia e molhada de uma chuva que havia parado cedo demais, e os postes refletiam na poça que se formava no paralelepípedo quebrado da calçada de frente. E eu fiquei olhando para aquela poça durante muito tempo, vendo meu próprio reflexo distorcido e ondulante, tentando reconhecer quem eu era naquela imagem fragmentada. Guardei tudo. Não disse nada. Fui trabalhar na quinta-feira como se nada houvesse acontecido. Sorri para os colegas com um sorriso que era diferente do sorriso automático de antes. Não o sorriso armadura, mas o sorriso de quem tem um plano e sabe que o plano está funcionando. Participei das reuniões. Comi meu almoço no japonês da esquina com a eficiência de quem resolve uma tarefa. E por dentro fui construindo, organizando, preparando, abri uma conta separada, pequena, discreta, num banco diferente do que usávamos juntos. Comecei a fazer depósitos regulares em valores que não seriam percebidos, porque já estavam calculados no orçamento mensal que eu havia gerenciado por 10 dos 15 anos de casamento. Liguei para uma advogada que havia conhecido num evento da agência 2 anos antes, uma mulher de voz calma e olhos que viam tudo, e marquei uma consulta para uma sexta-feira à tarde, pagando do meu dinheiro separado. A advogada ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, fez 3 perguntas precisas. Depois disse que eu havia feito certo em guardar tudo, que o caderninho era importante, que as transferências eram importantes, que eu precisava de mais uma coisa antes de ter uma imagem completa do que estava acontecendo. Eu precisava saber para quem o dinheiro ia. Essa informação veio de um jeito que eu não havia planejado e não poderia ter planejado. Dona Lourdes morreu numa manhã de terça-feira, de infarto fulminante, sentada na poltrona da sala, com o controle remoto na mão e um copo de suco de laranja intacto sobre a mesinha ao lado. O vizinho a encontrou quando foi buscar as chaves que ela havia pedido emprestado na semana anterior. Roberto recebeu a ligação às 10 da manhã e foi sozinho, porque eu estava no meio de uma apresentação para um cliente importante que havia sido remarcada 3 vezes e não poderia ser adiada de novo. Cheguei ao velório às 3 da tarde. Fiz o que era esperado de mim. Recebi as pessoas que chegavam com condolências. Fiz café, ofereci água. Fiquei ao lado do Roberto quando ele precisou ser alcançado pelo ombro por alguém que soubesse que estava ali. Olhei para Dona Lourdes dentro do caixão com o sorriso de cera que o serviço funerário havia esculpido no rosto dela. Aquele sorriso com camadas, e pela primeira vez em 15 anos, ela não podia dizer nada. Sentei ao lado do caixão por um momento, quando todos haviam saído para o corredor. Não senti alívio imediato. Senti o peso de tudo que havia acumulado, como quando você segura uma mala pesada por tempo demais e não consegue mais sentir os braços, e sabe que quando pousar, vai doer de um jeito diferente da forma como doía enquanto segurava. 3 semanas depois do enterro, Roberto me pediu para ajudar a esvaziar o apartamento dela. Os irmãos tinham compromissos inadiáveis. As cunhadas tinham filhos pequenos que não podiam ficar sozinhos. Eu era a disponível. Sempre havia sido a disponível. E ele pediu com aquela voz cansada de viúvo de mãe que não sabe ainda como preencher os domingos sem ela. Fui num sábado de manhã, com caixas de papelão, fita adesiva,
um par de luvas de látex para as gavetas mais antigas e a determinação silenciosa de quem sabe que uma porta está prestes a se abrir. Comecei pelo quarto, porque o quarto era o lugar mais pessoal e eu queria terminar logo com ele, passar para as coisas mais neutras da sala e da cozinha. O armário dela era imenso, de madeira escura, cheirando a naftalina e ao perfume de baunilha e talco que eu havia passado 15 anos aprendendo a reconhecer com o estômago. Havia roupas dobradas com precisão militar, sapatos em caixas etiquetadas à mão com letra cursiva, identificando o modelo e a cor, bolsas penduradas em ganchos numerados com pequenas etiquetas plastificadas, uma ordem que beirava o obsessivo, a ordem de alguém que precisava ter tudo classificado porque havia coisas em sua vida que não podia classificar da mesma forma. E no fundo, coberta por um lençol cor de areia dobrado, com a mesma precisão das roupas, havia a caixa. A segurei com as 2 mãos. Senti o peso dela, que era mais pesado do que o tamanho sugeria. A fechadura dourada pegou a luz da janela do quarto, que dava para o jardim interno. A chave estava na gaveta de cima, dentro de um envelope sem nome, e quando a encaixei na fechadura e senti o clique, compreendi que ela havia deixado isso para que eu encontrasse. Ela havia planejado isso. Havia deixado a chave exatamente onde eu olharia primeiro. Estava me convidando para dentro do segredo que havia guardado tanto tempo. Sentei na beira da cama dela, que ainda cheirava ao seu perfume como uma presença residual. Abri. Havia um caderno de capa preta por cima de tudo. As primeiras páginas eram anotações cotidianas, a vida organizada de uma mulher que catalogava tudo, listas de compras, receitas, números de telefone de médicos, datas de consultas. Mas mais para o meio, a letra mudava. Ficava menor, mais apertada, como se as palavras precisassem de menos espaço ou de mais segredo, como se ela estivesse escrevendo para ninguém e ao mesmo tempo para todos. E o que estava escrito naquelas páginas menores foi entrando pelos meus olhos e descendo pelo meu corpo como água gelada num dia de muito calor. Ela sabia. Dona Lourdes sabia de tudo desde o começo. O caderno era uma crônica meticulosa, escrita ao longo de 12 anos, dos seus esforços para manter um segredo que Roberto havia gerado antes do nosso casamento. Havia o nome da mulher, Paula, com quem Roberto havia se relacionado por 6 meses quando tinha 23 anos, antes de me conhecer. Havia o nome do menino, Lucas, a data de nascimento, 19 de março, 12 anos. Os valores das pensões que saíam da nossa conta, porque Roberto havia concordado em deixar a mãe gerenciar quando estava apavorado e tinha acabado de assinar papéis que não havia entendido completamente, havia concordado porque a mãe resolveu. A mãe sempre resolveu, e era mais fácil deixar a mãe resolver do que enfrentar o que havia criado. As cartas chegavam ao nosso apartamento porque o endereço constava nos documentos do processo de guarda. E Dona Lourdes ia lá toda quarta recolhê-las antes que eu chegasse. Guardava-as, pagava o que precisava ser pago e arquivava o resto na caixa de madeira escura com fechadura dourada, que ficava no fundo do armário coberta por um lençol cor de areia. Havia também, no fundo da caixa, embaixo do caderno, uma fotografia. Um menino de cabelos escuros e olhos fundos, sorrindo para a câmera numa festa de aniversário, segurando um balão azul com ambas as mãos, os olhos iguais aos do Roberto. O sorriso diferente, de quem nunca soube que tinha motivos para não sorrir. E havia um envelope, no fundo de tudo, endereçado a mim, na letra cursiva dela. Para Ana, quando chegar a hora. Ela sabia que eu encontraria a caixa. Havia planejado isso. Havia deixado o envelope sem nome na gaveta de cima, porque sabia que eu seria a que viria esvaziar o apartamento, a disponível, sempre a disponível. Era a única coisa que ela havia feito diretamente para mim em 15 anos, e mesmo assim era envenenada de um jeito particular, porque não era um presente. Era uma confissão que ela não havia tido coragem de fazer em vida, entregue num envelope por uma mulher que havia escolhido morrer com o segredo em vez de viver com a verdade dita. Abri o envelope com cuidado. Eram 3 páginas. A letra mais pequena do que eu havia visto dela, como se houvesse tentado comprimir tudo, ocupar o mínimo de espaço possível, mesmo no papel. Comecei a ler. Ela escreveu que havia me humilhado para me manter pequena. Pequena o suficiente para não investigar,
Pequena o suficiente para não questionar as finanças, para não se perguntar por que o dinheiro nunca sobrava da forma que deveria, para não levantar os olhos da própria insegurança e ver o que acontecia acima dela. Escreveu que havia escolhido me comparar a Isabela porque sabia que funcionava, que eu era insegura o suficiente para acreditar que não era boa o suficiente e que uma mulher que não acredita ser boa o suficiente não levanta a cabeça para questionar. Escreveu que havia reorganizado minha casa toda quarta não por carinho, não por presença, mas para verificar se havia chegado alguma correspondência que ela havia deixado escapar, para ter certeza de que o segredo estava intacto, de que eu ainda não sabia. Ela escreveu que lamentava, não de um jeito convincente, não do jeito que um pedido de desculpas real soa quando vem de um lugar verdadeiro. De um jeito que parecia mais alívio do que arrependimento, como se escrever aquelas palavras houvesse tirado o peso de uma vida inteira de malabarismo, mas sem se preocupar onde o peso cairia depois que ela o largasse. O peso caía em mim. Dobrei as 3 páginas, coloquei de volta no envelope. Fechei a caixa com a mesma calma que havia aberto. Levantei da beira da cama e fui até a janela do quarto, que dava para o jardim interno com a amendoeira que eu havia visto da sala. As folhas grandes e verdes brilhavam com a luz da tarde, passando por elas de um jeito que parecia que elas tinham luz própria. Fiquei olhando por um tempo. Respirei fundo, 1 vez, 2, 3. Não chorei. Não havia lágrimas para aquele momento específico. Havia apenas uma clareza absoluta, do tipo que só aparece quando todas as peças de um quebra-cabeça que você tinha na mão há anos finalmente encontram seus lugares. Peguei o telefone e liguei para Roberto. Pedi que viesse ao apartamento da mãe, agora. Disse que havia encontrado algo que ele precisava ver. Não disse mais do que isso, porque não era mais o que eu precisava dizer, mais do que o necessário. Aprendi com a dona Lourdes, em 15 anos de convivência, que as palavras mais poderosas são as que você retém, não as que você solta. Ele chegou 40 minutos depois, com aquela expressão de quem ainda está em luto e não entende por que foi chamado com urgência, o casaco torto como se tivesse colocado às pressas, os olhos com aquela vermelhidão de semanas que não passava completamente. Encontrou-me sentada na sala da mãe, com a caixa aberta sobre a mesa de centro, o caderno em cima, a fotografia ao lado, o envelope endereçado a mim, apoiado contra a parede. Ele parou na entrada da sala. Os olhos foram para a caixa, depois para a fotografia, depois para mim. Eu disse, com uma voz que não reconheci de imediato como minha. Tão diferente era do tom que havia usado com ele durante 15 anos. Roberto, me conta sobre o seu filho. O silêncio foi tão absoluto que ouvi o carro passando 3 andares abaixo na rua. Ouvi minha própria respiração. Ouvi algo dentro do Roberto ceder, um som invisível, mas palpável, como quando uma estrutura que ficou muito tempo sustentando peso demais, finalmente admite que não consegue mais. Ele foi até o sofá e sentou, não ao meu lado, no extremo oposto, como se precisasse de distância para o que vinha em seguida. E contou. Contou que havia tido um relacionamento antes de mim, de 6 meses, que havia terminado quando Paula descobriu que estava grávida, que ele tinha 23 anos e havia entrado em pânico completo, que a mãe havia assumido o controle da situação antes que ele pudesse pensar claramente, que a mãe havia negociado tudo com o advogado da outra parte, que ele havia assinado os documentos que a mãe colocou na frente dele sem entender metade do que assinou, que havia deixado a mãe gerenciar os pagamentos porque não conseguia olhar para aquilo, porque toda vez que tentava olhar, havia uma náusea que o impedia, que havia enterrado tão fundo que havia começado a acreditar que era quase como se não houvesse acontecido. Quase. Perguntei se ele sabia que a mãe ia ao nosso apartamento recolher as correspondências. Disse que sim, que havia concordado com isso porque era mais fácil do que lidar com a possibilidade de que eu encontrasse algo. Perguntei se ele sabia que a mãe me humilhava de forma sistemática para me manter desorientada e pequena. Fez uma pausa longa, do tipo que diz tudo sem dizer nada. Disse que sabia que a mãe era difícil, que havia achado que eu exagerava, às vezes, que depois foi entendendo que não, que era real, mas que não sabia como intervir sem que tudo viesse à tona. Perguntei por que não havia me contado antes do casamento. Disse que havia com medo de me perder. O medo. 15 anos construídos sobre o medo dele de me perder, que resultou exatamente em me perder. Só que 15 anos mais tarde, com juros que nenhum de nós havia calculado antes de tomar o empréstimo. Levantei.
Coloquei o caderno de volta na caixa, coloquei a fotografia de volta na caixa, fechei a caixa. A segurei com as 2 mãos, da mesma forma que a havia encontrado. Disse, com a mesma voz que havia começado a reconhecer como minha: Roberto, vou precisar que você se arranje por um tempo. Tenho muito para processar e não consigo processar com você perto agora. Ele disse meu nome. Disse que havia muito mais a dizer. Disse que queria conversar, que havia tanto que precisava explicar, que queria que eu entendesse. Respondi: sei que você quer, mas hoje não. Sai. Ele olhou para mim por um momento com aquela expressão de quem percebe que o chão que estava pisando não era o chão que acreditava ser, com aquela mistura de vergonha e surpresa de quem esperava lágrimas, e encontrou uma coluna ereta. Depois levantou, pegou o casaco e saiu. Fiquei no apartamento da sogra sozinha por mais 2 horas. Reorganizei as caixas que havíamos começado a fazer. Terminei a gaveta dos documentos. Quando saí, fechei a porta. Devolvi a chave para o síndico com um sorriso genuíno, o primeiro sorriso genuíno que dei em muito tempo, e fui para o meu carro, que estava estacionado na rua embaixo da amendoeira. Uma das folhas grandes havia caído sobre o capô. A peguei, olhei para ela contra a luz da tarde, coloquei no banco do passageiro e fui embora. Liguei para a advogada no dia seguinte. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e os mais claros da minha vida. A separação aconteceu sem gritos, sem cenas, com a sobriedade de 2 adultos que haviam ficado juntos por razões que já não faziam mais sentido, que haviam construído uma vida sobre um alicerce que nunca havia sido dito em voz alta. Roberto chorou. Pediu desculpas de um jeito que parecia real, não o arrependimento de papel da carta da mãe. Fiz o que pude com aquilo. Não foi pouco, não foi muito. Foi o suficiente para que eu pudesse olhar para o espelho sem odiar o que via do outro lado. Soube pelo irmão do Roberto que o menino se chama Lucas, que tem 12 anos e mora com a mãe numa cidade do interior, que cresceu sem saber o nome do pai, com um espaço em branco onde deveria haver uma história. Não senti raiva de Lucas. Senti uma tristeza diferente, limpa, do tipo que se sente pelos inocentes que pagam pelos erros dos outros sem terem escolhido fazer parte da história. O que Roberto decidiu fazer com essa informação depois que eu saí da sua vida não era mais da minha conta saber, mas espero, por Lucas, que ele tenha encontrado coragem desta vez. Mudei de apartamento em agosto, um lugar menor, mais claro, com janelas que pegavam o sol da manhã de um jeito que eu não me lembrava de ter visto em nenhum lugar em que havia morado antes. Coloquei 3 vasos de manjericão na varanda e cuidei deles com a atenção que antes dedicava a não fazer nada errado. Pintei a sala de um amarelo suave, o amarelo que eu havia escolhido aos 21 anos quando o primeiro apartamento era meu e não era de mais ninguém. O amarelo que havia desaparecido quando me tornei a nora e passei a decorar pensando nos gostos de todo mundo menos nos meus. No primeiro domingo naquele apartamento novo, acordei às 8 da manhã sem despertador. Fiz café com cuidado, sentei na varanda com a xícara e fiquei olhando para a rua por 1 hora inteira. Havia pombas no telhado do prédio em frente. Havia uma criança aprendendo a andar de bicicleta com um adulto que segurava o selim com ternura. Havia sol em quantidade generosa, do tipo que aquece sem queimar. Percebi que não havia apertado os dentes uma vez desde que acordei, que o maxilar estava solto, relaxado, como um músculo que finalmente recebeu a permissão de descansar, que não havia nenhuma parte de mim em estado de alerta esperando o próximo comentário, o próximo sorriso com camadas, o próximo não se preocupe que na verdade significava preocupe-se muito, só que comigo, não com você. Penso na Dona Lourdes às vezes, não com o ódio que eu esperaria sentir, não com a amargura que eu me preparei para carregar quando encontrei aquele caderno e aquelas 3 páginas escritas à mão com letra cursiva de professora. Penso nela com algo que se parece vagamente com compaixão. Não a compaixão fácil de quem nunca foi machucado, mas a compaixão difícil de quem entendeu, ao longo do tempo e com muita reflexão, que as pessoas que machucam mais são geralmente as que mais foram machucadas antes e que constroem castelos de controle sobre as fundações do próprio medo. Ela tinha medo de perder o filho. Havia passado a vida sendo a mãe que resolvia, que protegia, que pagava e gerenciava e interceptava correspondências e reorganizava gavetas e encontrava um sentido para sua existência nesse papel de guardiã-mor. E quando eu entrei na vida do Roberto, representei a ameaça de que ele poderia, aos poucos, não precisar mais dela da mesma forma.
A forma que ela encontrou de lidar com essa ameaça foi me diminuir até o ponto em que eu parecia inofensiva. O problema é que ela diminuiu uma pessoa real, com história real, com capacidade real de observar, registrar, aguardar o momento certo, abrir uma caixa de madeira escura e ler 3 páginas de letra cursiva sem desmoronar. Ela subestimou o que a humilhação prolongada faz com certas pessoas. Não as paralisa, as desperta. Quero falar com você agora, com quem está aqui assistindo isso, porque sei que algumas histórias ressoam de formas que as palavras não conseguem explicar completamente. Sei que tem gente aqui que está ouvindo esse relato e reconhece algo: o sorriso com camadas, a frase dita de passagem, o comentário que chega antes que você possa se preparar e sai antes que você possa responder. O não se preocupe, que é na verdade uma mensagem sobre o seu lugar. O marido que prefere não ver porque ver exigiria agir, e agir exigiria uma coragem que ele ainda não encontrou. Se você está passando por algo assim, quero que ouça com atenção. Você não está inventando. A percepção que você tem das situações, aquela voz interna que diz que algo está errado, mesmo quando não há nada obviamente errado, aquela sensação de que os móveis foram deslocados por mãos que não eram as suas, essa percepção é real. Você não é sensível demais. Você não está exagerando. Você está lendo corretamente uma realidade que outras pessoas ao redor escolheram não reconhecer porque reconhecer exigiria que fizessem algo a respeito. E fazer exige um tipo de coragem que nem todo mundo tem. Se você está naquele lugar onde eu estava, o lugar de apertar os dentes no silêncio e sorrir nas reuniões de família e verificar se algo foi movido sem sua permissão e se perguntar por que você nunca parece boa o suficiente, quero que saiba que existe um outro lado. Que a versão de você que coloca plantas na varanda e pinta as paredes da cor que quer e acorda na manhã de domingo sem o maxilar contraído, existe, está esperando, não foi destruída por nenhuma Dona Lourdes do mundo. Se você está naquele lugar onde está considerando começar a observar de verdade, a registrar o que acontece, a conversar com alguém em quem confia, a cuidar da sua independência, com a discrição que a situação exige, eu digo, confie no que você sabe. Não no que te disseram que você devia saber. No que você, com seu próprio corpo, com sua própria inteligência, com sua própria percepção afiada ao longo de anos de vigília silenciosa, já sabe. O amor que exige que você desapareça não é amor, é apagamento. E você não nasceu para ser apagada por ninguém. A caixa com a chave dourada existe em alguma forma em toda a história assim. Às vezes é um envelope sem nome numa gaveta. Às vezes é uma ligação que chega por engano. Às vezes é simplesmente o momento em que você coloca as mãos debaixo da água fria e decide que acabou o tempo de ser pequena para caber no espaço que alguém escolheu para você. Você não precisa da validação de todo mundo para começar. Você precisa da sua própria. E às vezes, a única coisa que separa quem você é de quem você pode ser é a coragem de abrir o armário e olhar com honestidade o que está no fundo. Mas tem uma parte da história que ainda não contei. A parte que aconteceu entre a noite da torneira fria e a manhã em que abri a caixa de madeira. Porque o despertar é uma coisa, a travessia é outra completamente diferente. E a travessia foi onde eu aprendi o que de fato sou feita. Nos meses que se seguiram, aquela noite de Natal em que a Dona Lourdes perguntou pelo netinho com a voz de quem lamenta uma flor que não nasceu, comecei a mudar de formas que ninguém ao redor percebeu imediatamente, porque eu me certifiquei de que não percebessem. A Ana, que existia externamente, continuava a mesma. Sorria nos lugares certos, aparecia nas reuniões de família com pontualidade, levava a sobremesa que fosse pedida sem reclamar. Mas internamente eu havia começado a construir outra coisa, uma fundação diferente, mais sólida, mais minha. A primeira mudança foi no trabalho. Há anos eu havia me acostumado a me diminuir em reuniões da mesma forma que me diminuía na casa da sogra. Falava menos do que sabia, cedia mais do que deveria, deixava que outros levassem crédito por ideias que eu havia trazido para a mesa. Num mês de fevereiro, numa reunião com um cliente que eu havia atendido por 3 anos e que sempre me chamava pelo sobrenome do Roberto, sem perceber que era o sobrenome do marido e não o meu, levantei a mão no meio de uma apresentação e disse,
Com voz firme, mas sem agressividade, só para garantir que ficamos alinhados, essa estratégia que está sendo apresentada foi desenvolvida pela minha equipe ao longo de 6 meses. Eu sou a responsável por ela e fico feliz em detalhar qualquer ponto que precise de esclarecimento. O cliente me olhou. A gerente que estava fazendo a apresentação me olhou. Houve um segundo de silêncio que custou todo o meu esforço para atravessar sem recuar. Depois o cliente disse: "Claro, claro, com razão", e a reunião continuou. Depois que todo mundo saiu, a gerente veio falar comigo. Disse que havia gostado da intervenção, que havia ficado surpresa, porque eu raramente falava assim, e perguntou se estava tudo bem. Disse que sim, que estava ótimo. E era verdade. Em casa, comecei a responder às reorganizações da Dona Lourdes com reorganizações minhas. Ela colocava os temperos numa ordem. Eu os colocava de volta na minha ordem, sem comentário, sem explicação, com a naturalidade de quem faz o que é simplesmente o que deve ser feito. Ela deixava panos de prato que não eram meus. Eu os lavava e deixava numa pilha dobrada separada da minha, sem acusação, sem drama, com a calma de quem estabelece um limite através do gesto, não da palavra. Roberto percebeu. Não disse nada de imediato, mas percebeu. Houve uma noite em que chegou em casa e encontrou a cozinha na minha ordem depois de uma quarta-feira, em que claramente a mãe havia passado por lá, e ele ficou olhando para a prateleira dos temperos por mais tempo do que uma prateleira de temperos normalmente merece. Depois foi para a sala, ligou a televisão e não disse nada. E eu também não disse nada. E o silêncio entre nós foi diferente daquele silêncio de antes. O silêncio pesado de quem engole era o silêncio de quem aguarda. A primeira vez que respondi diferente para a Dona Lourdes na frente de outras pessoas foi numa tarde de domingo do nosso 14º ano de casamento, 3 meses antes de ela morrer, numa visita que fizemos ao apartamento dela para um almoço que ninguém havia pedido, mas que ela havia anunciado por telefone como se fosse uma convocação. Ela havia feito um frango assado que estava perfeito, a pele dourada e crocante, o cheiro que preenchia todos os cômodos com uma generosidade que me fez entender por que as pessoas achavam que comida era sinônimo de amor, mesmo quando a pessoa que cozinhava era capaz do que ela era capaz. Na mesa, enquanto servíamos os pratos, ela disse para Roberto, olhando para mim de soslaio: "Seu João me ligou essa semana. Sabe, Roberto, a filha dele vai ter mais um filho, o 3º. Que bênção, né? Essa moça sabe o que é família." Houve um segundo, o segundo em que, no passado, eu teria sorrido e mudado de assunto. Levantei os olhos do prato e disse, com a voz tranquila de quem enuncia um fato atmosférico: "Que ótimo para eles. Família vem em muitos formatos, né, Lourdes? O importante é que seja uma escolha de quem está vivendo, não de quem está observando." O silêncio foi diferente de todos os silêncios anteriores. Não o silêncio pesado da cumplicidade coletiva. Era o silêncio de surpresa de quem não esperava que a estátua no canto da sala respondesse. Roberto me olhou. Dona Lourdes me olhou. Depois ela sorriu. Aquele sorriso com camadas. E disse: "Claro que sim, querida. Você tem razão." E mudou de assunto para a manutenção do aquecedor da sala. Mas desta vez, o sorriso dela não chegou aos olhos. E eu vi isso. E ela viu que eu vi. E a dinâmica entre nós mudou naquele milímetro invisível que só as duas percebemos, que não foi comentado por ninguém, mas que ficou no ar durante todo o resto do almoço, como um cheiro diferente misturado ao frango assado. Nos meses seguintes, antes de ela morrer, fiz isso mais algumas vezes, sempre com calma, sempre sem drama, sempre com aquela firmeza que não precisava de volume alto para ser ouvida. Ela tentou me desconcertar algumas vezes, tentou usar o Isabela novamente, tentou o comentário do peso novamente, tentou o netinho novamente, numa ligação de telefone, numa quinta à noite. E eu respondi de um jeito diferente cada vez. Não com agressividade, não com choro, mas com a presença de alguém que havia decidido estar completamente presente naquela conversa, não mais metade dentro e metade se escondendo. Ela não soube o que fazer com isso. E foi isso que me ensinou mais do que qualquer outra coisa, que as pessoas que operam pela diminuição do outro não têm um plano B para quando o outro para de diminuir. O poder delas depende inteiramente da cooperação de quem diminuem.
Quando essa cooperação para, a estratégia toda desmorona, porque nunca foi sobre força real, era sobre a fraqueza que elas haviam cultivado em nós ao longo do tempo. Penso no quanto tempo levei para entender isso. Penso nos meses de caderninho e de conta separada, e de advogada de voz calma, e de flores de manjericão na varanda que ainda nem existia, mas que eu já planejava. Penso nas manhãs em que acordava e o maxilar já estava contraído antes de abrir os olhos, nos fins de tarde em que chegava em casa nas quartas e o cheiro dela ainda estava no corredor, nas noites em que deitava ao lado de um homem que havia escolhido não me contar a verdade por medo de me perder e que acabou me perdendo pelo mesmo motivo. Não odeio nenhum dos dois. O ódio é uma corrente, e eu já carreguei correntes suficientes para saber que o peso não vale a segurança que a corrente promete. Soltar é mais assustador e é mais leve. E mais leve é o que eu escolho. A folha de amendoeira que trouxe no banco do passageiro ainda está aqui. Guardei-a num livro que havia começado a ler e parado no 3º capítulo, porque havia outras coisas que eu achava mais urgentes do que parar e ler. Agora leio, agora paro. Agora a folha está prensada entre as páginas 212 e 213 de um romance que trata, coincidentemente, de uma mulher que descobre que sua vida precisava ser completamente reescrita para que coubesse a verdade. Às vezes, as coincidências são tão precisas que parecem planejadas por alguém com bom senso de narrativa. Você que está aqui, você que ouviu tudo isso até o fim, você sabe de alguma coisa que talvez eu demorei mais do que devia para entender, que as histórias que mais importam não são as que terminam com todos felizes e reconciliados, são as que terminam com a pessoa certa encontrando paz. Nem sempre é a paz que ela planejava. Nem sempre tem o formato que ela imaginava quando era jovem e acreditava que o amor era simples e que as famílias eram generosas e que as caixas de madeira escura nos armários guardavam apenas roupas velhas e fotografias esquecidas. Mas é paz, e ela é minha. E ninguém mais vai colocar a mão nela sem minha permissão. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa dela. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.